Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê nisto? Glória a Deus. Um dos nomes do nosso Deus é o grande Jeová Jireh, aquele que provê as nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo você que está nos assistindo também com a paz do Senhor. Nós queremos, aleluia, nós queremos que Deus está aqui na casa, como também nós queremos que esse mesmo Deus que aqui está, também estará com você em sua residência nesta noite. Louvamos a Deus por este grande privilégio que Deus nos dá, de nós nos reunirmos no nome dEle. E quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele se faz presente. Você pode se alegrar com isso? Então, qual é a alegria que você carrega no seu coração? Que você não está sozinho hoje aqui. Graças a Deus mesmo, Rogério, nós não estamos só. Nós já estamos nesta noite sendo assistido por Ele, acompanhado por Ele, e por que não dizer, ser um tanto talvez atrevido, já estamos sendo abençoados por Ele. Amém? Você crê nisto? Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Estamos estudando as 7 cartas que foram escritas através do nosso Espírito Santo, através da pessoa do Senhor Jesus, revelando aquilo que estava no coração dele para o grande apóstolo João. João ficou incumbido de escrever, João ficou incumbido de explicitar em linhas, em pergaminho, aquilo que Deus estava determinando para as nossas vidas, para a nossa igreja. Glória a Deus. Nós falamos há poucos dias atrás, aliás, me perdoe, poucas semanas atrás, nós falamos a respeito da igreja de Esmirna, né? Aquela igreja pequenina, mas que agradava os olhos de Deus. Hoje nós iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. Eu até pensei em trazer hoje a igreja de Laodiceia, e aí eu comentei com a pastora, e aí a pastora falou, não, segue a sequência. Então vou seguir a sequência. Eu estou trazendo aqui o estudo a respeito da igreja de Filadélfia, que se encontra, esta carta está esboçada no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Vai com seus belos olhos ao verso 7, isso, você que tem a sua Bíblia aí. Nós estamos aqui recebendo de volta a nossa Desiane, a amada Desiane. Eu estava preocupada que a Desiane não quisesse voltar mais para esse país, quisesse ficar lá definitivamente, e seria complicado nós termos que buscá-la, mas Deus tocou no coração dela e trouxe ela de volta. Oh, glória a Deus. Seja bem-vindo à casa do Pai, seja bem-vindo a sua casa, amém? Glória a Deus. Vamos lá com teus belos olhos ao verso 7, que diz assim, vamos estar lendo, acompanha aí, meu querido irmão. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança,
Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho, espero que você dê uma rajada de glória, sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem está atento àquilo que Deus está trazendo às terças-feiras aqui? Glória a Deus, esteja atento mesmo, porque Deus está nos ensinando. Eu acho que o estudo destas cartas está chegando numa boa hora. Na oração do nosso querido pastor Ney, ele falava sobre o que está acontecendo nesta terra, o que está acontecendo nesse estado, o que está acontecendo nos municípios, o que está acontecendo no meio do povo brasileiro. Eu falo o povo brasileiro porque é o país onde nós habitamos. Sabemos que existem guerras e rumores de guerra em outros países, mas nós estamos mais atentos àquilo que está acontecendo aqui conosco, porque nós sofremos dia após dia a pressão do inimigo sobre a população chamada brasileira. Nós sabemos que a corrupção, o engano, a mentira, os negócios escabrosos e outras coisas mais e mais terríveis estão assolando este povo chamado brasileiro. Mas nós cremos que mesmo em meio a tanta dificuldade, Deus tem preservado um povo junto a Ele. Deus tem preservado a integridade de muitas igrejas, de muitos irmãos queridos, e eu quero ser, e nós queremos ser, um desses que serão contados através do nosso Deus, como uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja que não negocia princípio, uma igreja que não negocia as promessas de Deus, uma igreja que não negocia os mandamentos, uma igreja que não negocia diante das circunstâncias, as adversidades que chegam diante do povo. Nós iremos nos manter de pé até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisto, irmãos? Creia nisto, glória a Deus. Acabamos de ler uma porção da Sagrada Escritura que fala a respeito desta penúltima carta escrita às igrejas da Ásia, e esta carta é escrita à igreja de Filadélfia, como já foi dito. E hoje nós voltamos mais uma vez ao cântico de João, porque João estava contando tudo aquilo que Deus estava inspirando, trazendo à luz da sua memória. E nós sabemos que vários textos da Sagrada Escritura, eles são cantados como se fosse uma música. As histórias são contadas como se fosse uma música. E eu quero usar este termo. Na verdade, o João estava cantando tudo aquilo, salmodiando, indicando, falando, descrevendo aquilo que o Senhor pensava a respeito dessas igrejas que estavam instaladas na Ásia Menor. Essa mensagem que o Senhor dirige a essa igreja chamada Filadélfia, que está colocada, embutida no capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, eu firmo, não sei se os irmãos já perceberam, eu procuro repetir as localidades dos textos, para que isso fique bem gravado em nosso coração, porque muitas vezes a gente não percebe e a gente se perde nos textos. Então, mais uma vez, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo foi transmitido ao grande apóstolo João, e ele fez questão de colocar, fez questão de escrever e fez questão de enviar. Oh, glória a Deus, louvado seja. Esta carta é uma carta
carta singular, é uma carta bonita, é uma carta que descreve, né, aquilo que o Senhor Jesus pensava a respeito daquela pequena igreja que estava lá naquela cidade chamada de Filadélfia. A gente verifica que dentre duas igrejas, dentro das 7, haviam 7, mas duas chamaram a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira foi a Esmirna, que não teve nenhuma advertência explícita, não foi chamada, né, não puxaram a orelha daquele povo, né? Pelo contrário, o Senhor se agradou daquela igreja chamada Esmirna. E a segunda igreja, dentre as 6, certo? Dentro das 5, né? Porque a Esmirna nós já estamos tirando. Dentro das 5 foi a igreja de Filadélfia, que também não foi criticada, não teve advertência, glória a Deus, mas pelo contrário, houve um louvor a esta igreja, houve promessa a essa igreja. Meu Deus, o povo de Deus precisa acreditar que ele está debaixo de promessa. E uma das maiores promessas é que o Senhor vai vir nos buscar. A maior promessa é que um dia o pranto, a alegria, a corrupção, os danos desta vida física não mais irá nos acompanhar, porque nós estaremos já nos braços do nosso Senhor Deus, já estaremos caminhando por aquela chamada estrada de Jerusalém celestial, estaremos andando de um lado para o outro lado, na presença do Eterno, na presença do nosso Deus. Quem está entendendo nesta noite, irmãos? Então, para essa igreja chamada Esmirna, e precisamente para a igreja chamada Filadélfia, o Senhor traz louvores, o Senhor se alegra daquela igreja, e Ele lança as suas promessas, como Ele lançou: ao vencedor falo-ei coluna no meu santuário. Nós, quando entrarmos mais precisamente nos versículos, nós vamos chegar a essa promessa tão linda que Deus tinha para essa igreja chamada Filadélfia. Creio, meu querido, creio que nós estamos começando mais uma vez, e eu quero trazer isso hoje. Eu quero iniciar trazendo o alicerce desta igreja, trazendo o pano de fundo desta igreja. Eu queria que os irmãos entendessem mais uma vez, e a pastora estava preocupada um tanto a respeito disso, e eu disse para ela, em todas as cartas, logo no início, eu estou tentando trazer à luz da igreja o entendimento a respeito dessas cartas. Essas cartas não foram escritas unicamente para aquelas igrejas que estavam naquele tempo estabelecidas nessas cidades. Não, aquelas cartas não somente serviu para aquele tempo, mas serve para os nossos dias, serve para que nós estejamos atentos, serve para que a gente esteja preocupado com a atitude de cada um de nós e a atitude coletiva da igreja. Então, mais uma vez, nós queremos trazer esse entendimento aos irmãos que aqui estão. Por quê? Porque a carta em si não é só uma carta que vai soar bem em nossos ouvidos, vai soar bem talvez em nossos corações, mas é uma carta que traz uma realidade cristã, no caso da igreja de Filadélfia, e é uma realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. E eu queria dizer aos irmãos, já de antemão, que o Senhor já trouxe para nós a palavra profética para o ano de 2026, e talvez essa palavra profética, talvez para alguns vão ficar um tanto surpreendido, mas é aquilo que Deus deseja para nós no ano de 2026, e eu creio que aquilo que Ele deseja para nós no ano de 2026, eita meu Deus, se nós seguirmos à risca aquilo que Ele deseja, nós também seremos contados como uma igreja chamada Filadélfia, nós seremos também contados como uma igreja chamada Esmirna. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Então não é só uma carta bonita de elogios, não é só uma carta bonita de promessas,
Mas aqui mostra um cenário específico de um povo que não desistiu, que um povo que foi até o final, um povo que perseverou, porque aqui fala a respeito de perseverança, um povo que serve para nós como um exemplo que nós precisamos seguir, como um exemplo que nós precisamos trazer para as nossas vidas, e não somente nossas vidas pessoais, mas a vida coletiva da igreja, amém, irmãos? Por quê? Porque você lá fora, você representa uma casa, você lá fora representa uma bandeira, você lá fora, você representa um agrupamento de irmãos. Estou certo ou estou errado? Quando você vai lá fora, vai no mercado aqui de Apolo, e as pessoas olham você com uma camisa da Levantai, logicamente eles entendem que você faz parte da membresia de que igreja? Levantai. E quando você vai lá fora, já não está mais com a camisa, mas também continua indo no mesmo mercado, a pessoa continuará achando que você é levantariano, que você faz parte da igreja chamada Levantai. E eu gosto de dizer, um dos braços de Deus nesta terra, oh glória a Deus. Eu não sei se vocês entendem isso. Eu olho a igreja como um dos braços de Deus. Como existe o braço de Deus da Assembleia, eu falei isso, eu fiz questão, meus queridos irmãos, eu tenho vergonha de me ver, Hudson. São duas coisas que eu preciso ser tratado. Eu tenho minha vergonha de me ver, e eu tenho vergonha de me ouvir. Coisa louca, né? Cada um com a tua loucura, mas Deus trata nossas loucuras. E eu fiz questão de ouvir, né, o último estudo bíblico, e eu dizia, meu Deus, olha só, eu faço isso, eu tenho que afastar o microfone, eu não posso gesticular muito, meu Deus, eu não posso brincar muito, eu não posso perder, né? E a gente vai analisando os nossos porquês, e eu estava a pensar, irmãos, a respeito disso. Nós precisamos, através desta igreja, que é o braço de Deus nesta casa, nesta localidade, não nesta casa, mas nesta localidade, nós precisamos revelar um Deus verdadeiro que está operando em nós. Você pode dar um glória a Deus? Quero que você dê um glória a Deus maior ainda, e através de nós, porque Deus não quer só trabalhar em nós, Ele trabalha em nós para que a gente dê a Ele total condição dele nos usar. Amém, irmãos? Então eu quero trazer esse pano de fundo para os irmãos entenderem. Aqui, aí eu faço uma pergunta, e eu vou trazer esse conhecimento para os irmãos. Quem fundou a cidade de Filadélfia? Cada cidade foi fundada por alguém. Cada cidade foi fundada por um rei, talvez por um general, como aconteceu. Então, não diferentemente, a cidade de Filadélfia, ela ficava numa província, fazia parte ali da Ásia Menor. E hoje esta cidade é conhecida e está localizada na Turquia. Ela é conhecida como a cidade Al-Serrir. Al-Serrir. Hoje, se você for lá na Turquia, existe uma cidade chamada Al-Serrir, que lá no passado era Filadélfia. Está entendendo, irmãos? Então existe essa cidade. Essa cidade, ela estava situada numa rota comercial, né? Ali o comércio funcionava, muito importante. Isso lá na frente nós iremos ver quando a gente entrar nos detalhes mais afincados, quando nós entrarmos naqueles detalhes que o Senhor nos concede para trazer o conhecimento para os irmãos. Nós estaremos falando a respeito desta rota. Essa cidade distanciava de Sarde, e nós temos dito isso, uma cidade para outra, ela se diferenciava, ela se distanciava de 40 a 50, 55 quilômetros, não chegava a 60 quilômetros, sabe, de uma cidade para outra cidade. E esta cidade, ela tinha uma distância da cidade de Sardes, e nós estudamos a última lição, a última
carta que nós estudamos foi de Sardes. Então esta cidade chamada Filadélfia ficava somente 50 quilômetros, como nós falamos na última vez, né, a respeito da distância de Sardes. Nós falamos que o nosso querido irmão e amado Iones, ele disse que daqui até Copacabana é em torno de 55 quilômetros, não é isso? Que ele já mediu. Então, essa cidade de Sardes para a cidade de Filadélfia ficava 50 quilômetros. Você daqui até Copacabana, ou um pouquinho antes, ali no Aterro do Flamengo, ou em Botafogo, você já estava chegando na cidade de Filadélfia. Aí entra também um outro entendimento. Aí você poderia dizer, até agora o senhor não disse quem fundou a igreja, aliás, me perdoe, a cidade de Filadélfia. Não, os historiadores, eles têm declarado que quem fundou a cidade de Filadélfia foi um rei chamado Atalos II. Agora eu não sei se eu vou conseguir falar o nome, o segundo nome dele, porque o segundo nome dele é que vai determinar o nome da igreja Filadélfia, cidade de Filadélfia, certo? Então é Atalos II Filadelpirus, né? Eu não sei se eu falei, né, aí o grego certo, mas esse Filadelpirus, né, ele reinou. Esse Atalos II, ele reinou, né, em 1059 a 138 a.C. E o que significa essa palavra tão estranha para nós? O que ama o irmão. Esse nome estranho, que seria até bom ter colocado aqui, que de repente você ia soletrar, você ia falar melhor do que eu, significava o que ama o irmão. E esse homem, quando ele colocou o nome desta cidade chamada Filadélfia, ele estava homenageando o seu próprio irmão carnal, o seu irmão sanguíneo, certo? E o que significa então para nós, pastor, o nome Filadélfia significa amor fraternal, o que significa que aquela igreja havia um amor fraternal muito grande no meio daquele povo cristão, no meio daquela igreja. Ela se revelava com este amor fraternal. Amém, irmãos? A igreja de Filadélfia, agora eu estou falando da igreja, certo? A igreja de Filadélfia, provavelmente, ela foi estabelecida, agora eu estou falando de igreja, não estou falando de cidade. Foi estabelecida pelo ministério do missionário, o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele estabelece a igreja de Éfeso, ele não somente, né, ele foi lá para poder concretizar a igreja de Éfeso, né? Porque Áquila e Priscila foram que iniciaram o processo evangelístico da igreja de Éfeso, e depois o apóstolo Paulo veio dar o que? Normativa àquela igreja. Ele veio configurar, certo, o esboço da igreja, aquilo que a igreja deveria ser, estabelecendo direção, estabelecendo diretoria, estabelecendo os pormenores que faz com que o corpo de Cristo Jesus funcione. Amém? Então, ele, quando esteve em Éfeso, ele fez muitos discípulos, e no seu retorno, esses discípulos, eles saíram por aquela área todinha da Ásia, pregando, anunciando o evangelho. E nesse de anunciar o evangelho, igrejas foram estabelecidas, portas de Deus foram abertas, glória a Deus, e assim aconteceu. Então, os historiadores, eles trazem, né, para a responsabilidade do apóstolo Paulo, essa abertura de trabalho, essa abertura de igreja nesta cidade de Filadélfia. Abre a tua Bíblia aí, se possível for, lá, exatamente lá em Atos capítulo 19.
Nós estaremos falando na terceira viagem do apóstolo Paulo, tá bom? Diz assim, Atos capítulo 19, verso 10, fala o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, certo? Ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como quem? Gregos. Então o apóstolo Paulo, ele trouxe para si a responsabilidade como ministro dos gentios. Ele trouxe a responsabilidade e passou isso para os seus discípulos, que toda aquela área precisava receber o evangelho da cruz, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui diz, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. A cidade que nós estamos falando, agora eu volto para a cidade ela sofria muito, né, por ter terremotos, ela volta e meia, ela era assolada, a terra era balançada, e aquele povo, ele tinha medo, né, de repente, a área, e aí entra toda uma área de técnico, né, que fala a respeito do solo e tudo mais, mas volta e meia havia terremotos que pegava, né, vinha sobre aquela cidade, e casas eram destruídas, e diz a história que lá em 17 depois de Cristo, foi provocado um terremoto tão grande, que deixou toda aquela cidade, todas aquelas terras, um tanto sem estabilidade, perderam a estabilidade. E o que aconteceu? O medo foi tão grande daquele povo, foi tão grande de repente por causa das perdas que eles tiveram, né? Não somente perdas materiais, mas perdas humanas, né? Eles ficaram amedrontados, e muitos moradores resolveram sair daquela cidade, né? Aquela cidade de Filadélfia, e irem para as outras cidades próximas, né? Que de repente não havia tantos terremotos, para lá poder viver e continuar a sua gestão aqui nessa terra, né? Como morador. Então a cidade em si, a população em si, vivia através de medo, ela tinha medo. O grande historiador John Stott, ele diz o seguinte, comenta que era também chamada, né, a situação era tão grave naquela área ali, que os vizinhos, as cidades vizinhas, batizaram aquela área como a cidade dos terremotos. Entendeu? Então, infelizmente, ela carregava em si esse rótulo, e esse rótulo fazia com que poucos quisessem morar ou se mudar para lá. A estrada lá, essa cidade, ela era importante, porque havia uma estrada do esplêndido porto da cidade de Esmirna. Quando nós estudamos a respeito da cidade de Esmirna, nós falamos que a cidade de Esmirna tinha um grande porto, né, industrial, e ali chegava muitos navios, muitas mercadoria, né, era exportada, muita mercadoria era importada. Então havia muitos negócios nessa cidade chamada de Esmirna, e a estrada que seguia e que ia de encontro a esse porto passava por esta cidade Filadélfia. E a rota também do correio imperial, olha só o quanto importante era aquela cidade, mesmo tendo essa dificuldade dos terremotos. Havia outras rotas que passavam por aquela cidade. A rota do correio imperial, porque o correio existia desde aquela época, né? A gente fica pensando que o correio é desse tempo nosso aqui, não. O correio já existia desde aquela época, e passava também pela cidade. Esse correio imperial, ele cortava a cidade de Troades, cortava a cidade de Pérgamo, cortava a cidade de Tiatira, cortava a cidade de Sarde, até chegar à cidade de Filadélfia.
Filadélfia. Então, essa cidade, ela tinha importância geográfica na história dessas cidades da Ásia. E agora a gente vem para o contexto que nos importa muito, nos traz grande conhecimento para nós entendermos lá na frente os versículos. A gente vai vir aqui o contexto romano, né, e o contexto judaico, e não somente o judaico, mas o cultural, né? A Filadélfia ficava, né, numa encruzilhada. Como assim, pastor? Porque passava por ela a estrada de Roma, passava por ela a rota dos exércitos, certo? Dos exércitos romanos, do exército e do comércio, passava por ali. Também havia a porta de entrada da parte interior da Ásia Menor. Então, quando alguém resolvesse ir para a Ásia Menor, você sabia que você tinha que pegar aquela estrada. É como você vai para a região dos lagos. Qual é a estrada que você pega para a região dos lagos? Via Lagos. Eu quero ir para Búzios. Você vai pegar que estrada? Via Lagos. Eu quero ir para São Pedro de Aldeia. Você vai pegar que via? Via Lagos. Eu vou para Iguaba ou Iguabinha. Você vai passar por onde? Via Lagos. Não, eu vou para Aruama. Não, tem um caminho aqui por dentro para Araruama, mas a estrada é horrível para Araruama. Eu vou pela Via Lagos. Então, da mesma forma, quando aquele povo daquela redondeza, daquela área, quisesse ou desejasse cruzar para a Ásia Menor, tinha que passar por Filadélfia. Então se tornou uma cidade muito importante. Era uma cidade pequena, mas de muita importância. Socialmente, a gente vai trazer aqui, nós podemos dizer que havia uma influência muito grande nessa cidade, né? Uma influência grego-romana. Havia uma influência, por quê? Porque eles tinham sido dominados, eles tinham sido, né, a cidade tinha sido fundada, né, através de povos, e depois daqueles povos, mesmo alguns indo embora, ficava a cultura que tinha sido semeada, e ali toda aquela população acabava sendo envolvida por aquela cultura. O templo havia também, não diferentemente das outras cidades, né? Isso a gente verifica que o Império Romano, ele permitia isso acontecer, ele liberava para que acontecesse, e eu creio, digo eu, né, que ele fomentava, né, o que eu quero dizer com isso? Ele alimentava, certo, a população dessas cidades, construir templos para Deus. Na verdade, eles não estavam preocupados se houvesse só um Deus, se houvesse só 2 deuses, se houvesse 3 deuses, se houvesse 10 deuses. Eles não estavam preocupados com isso, certo? Porque a preocupação deles era riqueza, era poder, era domínio, era subjugar aqueles que eles tinham trazido como cativos. Então a vontade deles era essa. Então, se naquela cidade que eles dominaram, que eles colocaram, né, impor a vontade deles, se havia já meia dúzia de deuses, não tem problema, pode trazer mais. Então, não diferentemente das outras cidades, havia uma gama enorme de templos pagãos, certo? De deuses, certo? Do culto imperial. Você verifica que todas as cidades havia o culto imperial, certo? O culto ao grande Júlio César Augusto, me perdoe, né? O culto a ele. Então ele sempre, não, você pode ter aí quantos deuses vocês desejarem, mas o de Roma tem que estar aqui também, certo? O de Roma tem que estar no meio de vocês. Então também, não diferente, essa cidade também sofria isto, né, com esses deuses. E havia também o deus Dionísio, que é aí que entra, que é interessante, que era o deus do vinho e o deus da fertilidade, que também estava estabelecido nesta cidade chamada Filadélfia.
Aí a gente anda mais um bocadinho, a gente procura andar mais um bocadinho aqui na história e no contexto romano e judaico. A gente verifica que também havia a presença lá da cultura judaica, e não somente da cultura judaica, mas havia judeus, menos judeus, né? Judeus que viviam em província, né? Judeus que muitos de fora vinham para esta cidade, habitar nesta cidade, e além dos judeus, havia os cristãos, glória a Deus por isso, aqueles que aceitaram o evangelho através dos missionários que Paulo gerou. Então nessa cidade não havia somente templos a deuses pagãos, mas havia também um povo cristão, glória a Deus. Nesta terra chamada Apolo, não existe só bares, não existe só tráfico, não existe só bailes e outras coisas mais, mas existe nesta terra chamada Apolo, casa de Deus também, né? No estado do Rio de Janeiro existe casa de Deus também, local de adoração a esse Deus maravilhoso. Agora, o que me chamou a atenção, na gente estudando hoje, que a palavra, a carta, indica que havia, naquela igreja, havia uma oposição principal que foi alertada pelo Senhor Jesus Cristo aos judeus cristãos, aqueles que abraçaram verdadeiramente o evangelho e caminhavam com o evangelho. Ali chamou a atenção do Senhor, da mesma forma que chamou a atenção do Senhor na igreja de Esmirna. Ele cita algo que, se você for no verso, você vai verificar que é o mesmo posicionamento. Ali havia uma sinagoga de Satanás. A carta, quando a gente vai estudando ela, a gente verifica que havia uma oposição, e a oposição veio de quem? Não veio dos deuses, não veio dos seguidores dos deuses. Ali foi constatado que a oposição maior e mais crítica no olhar de Jesus eram os próprios judeus, os da casa. Sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Eu sei que está sendo gravado. O maior problema que essa igreja tem não é com os de fora, são das casas. Depois, Amanda, o maior problema que nós temos não é de fora, não. Eu não tenho problema com tráfico, eu não tenho problema com os problemas que tem jovem. Nós não temos problemas aí com o pessoal do bar. Não temos problema não, irmão. O problema que nós temos é aqui dentro. São as pessoas que precisam ter o seu caráter mudado. São pessoas que precisam parar de falar demais. São pessoas que precisam parar de apontar os outros e botar os 10 dedos voltado para ele próprio. Ser cristão não é fácil. Ser cristão verdadeiramente é pagar o preço de renunciar a si próprio, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. As duas igrejas, louvadas pelo Senhor Jesus, tinham o mesmo problema. Os que se dizem judeus e não são. Ou você é levantariano ou você não é.
Porque o levantariano tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos lutando para viver um evangelho verdadeiro. Estamos lutando para não viver de imagem, de fantasia. Mas queremos que todos os dias o nosso Deus coloque um espelho na nossa frente e diga para mim: não coloque o outro no teu lugar. É você que tem que olhar para você próprio e pedir o tratamento a Deus. Quem está entendendo, irmãos? Essa igreja tinha esse problema. A carta menciona a sinagoga de Satanás, que se encontra no capítulo 3, no verso 8, e no capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9 fala de Esmirna. Capítulo 3, verso 8 fala de Filadélfia. As duas igrejas de ponta. O que isso nos ensina, irmãos? Que nós precisamos ser vigilantes, para que eu não seja um instrumento do inimigo. O que o Senhor Jesus fez com aquele discípulo dele que estava bem intencionado? O discípulo estava bem intencionado. Jesus, eu não preciso ir para a cruz. Jesus, não vai para a cruz, Jesus. Jesus, ele estava bem intencionado, irmão. E o nosso querido pastor Ney pregou a respeito disso. Se não me falha a memória, a tua boa intenção não quer dizer que você está debaixo da direção de Deus, não, irmão. A tua boa intenção não quer dizer que você está dentro dos parâmetros de Deus, que Deus estabeleceu para você e para a igreja. Então, nesse caso aqui dessas duas igrejas, o Senhor revela, ele entende que ele diz que existe aqueles que se dizem judeus e na verdade não são. O que significa? Aqui está esboçado, não tem identidade cristã. O crente tem que ter uma identidade. A nossa identidade não pode ser aquelas identidades que o mundão aí fora faz. Vamos falsificar a identidade. Crente não tem identidade falsificada. Ou você é, ou você não é. E se você deseja ser, pague o preço para ser. Quem está entendendo, irmãos? Precisamos pagar o preço, não é fácil. Você acha que é fácil para mim? Meu temperamento, a pastora sabe meu temperamento. Não é fácil, é difícil. Eu não gosto de traição. Eu não gosto de declarar que eu amo. Vou usar você porque a gente tem problema. Eu amo você, Alessandro, porque eu tenho um problema, irmão. Eu entrego meu coração a você. E a pessoa também diz para mim: eu te amo, e por detrás de mim está dando uma pernada. Por trás de mim está falando da igreja, porque se você falou da igreja, você está falando de mim, porque quem dirige a igreja sou eu, quem dirige a igreja é a pastora. Se você chega para A, B e C, a igreja não é mais a mesma, você está dizendo: o pastor Edilson não é mais o mesmo. Ou é pastor Edilson deixou de ser o pastor Edilson? Não, pastor Edilson continua sendo o pastor Edilson. Eu tenho um temperamento e muitas vezes eu tenho que lutar contra esse temperamento. Fale: Deus, tenha misericórdia. Eu tenho pedido mansidão. Eu tenho pedido calma. Aí sabe o que eu faço? Eu coloco a causa na mão de Deus. Querida Ana Kelly, querida amada igreja, aprenda aquilo que eu aprendi com o pastor Hudson Amorim. Ele disse o seguinte, pastor Ney: em um momento que lá atrás, muito lá atrás, eu sofrido, porque nós não queremos perder nenhum, irmãos, porque todos vocês, nós tivemos que pagar um preço. Grande parte, ou 90% aqui, chegaram cheios de carrapicho. Muitos não sabiam pregar, muitos não sabiam cantar, muitos não sabiam tocar.
E nós demos total condição, ajudamos, lutamos, oramos, choramos, fizemos propósito, e de repente a pessoa enlouquece, é a ovelha louca. Eu ainda vou voltar a pregar sobre isso, mas eu vou trazer uma pregação a respeito disso. Ovelha que deixa bicho entrar pelos narizes, bicho entrar pelos olhos e bicho entrar pelos ouvidos. A ovelha enlouquece e perde o rumo da caminhada. É a ovelha que não quer ser colocada no meio da perna do pastor para receber o óleo da unção de novo. Porque se mata verme com o óleo da unção, assim se mata o verme da ovelha. Se pinga o azeite no ouvido, se pinga o azeite nas vistas e se pinga o azeite nas narinas para matar o verme que entra. E muitos não querem isso. Mas nós sabemos que nós estamos e entraremos no novo tempo nesta casa. Para que a gente não caia nessa situação que caiu a igreja de Filadélfia. Amém, irmãos? Quando você for abrir a tua boca, eu carrego isso que a pastora ensinou a essa igreja. Abre a tua boca só para abençoar. Abre a tua boca. Se você tem um irmão que ainda está tão debilitado, que ainda não entendeu, em vez de você, meter o malho nele, olha e diz: Jesus, tenha misericórdia, porque um dia eu também tive nesse aprendizado, um dia eu tive que aprender, então me ensina esse irmão, tenha misericórdia. E o pastor falando de tal, pastor Edilson errou tanto no português, meu Deus, não metralha ele não, irmão, não me metralha não, que eu já estou velho, e levar mais tiro, vou ficar mais velho ainda, vou ficar mais acabado, mas ora por mim, Senhor Deus, dê habilidade ao pastor Edilson, dê habilidade aos pastores que sobem no altar, dê habilidade àquele irmãozinho tão simples, mas a gente vê a unção sobre a vida dele. Seja isso, seja você, aleluia, uma voz abençoadora e não uma voz destruidora. Quem está entendendo, irmãos? Vou fechar o comentário do grande Eusébio. Eusébio, para que os irmãos não saibam, existem dois grandes historiadores bíblicos, ou historiadores que se empenharam em escrever alguns detalhes da história bíblica. No Antigo Testamento, ele é conhecido como Flávio Joséfo. Então, quando você quer pesquisar algum texto da Sagrada Escritura, para você ter não é que é totalmente verídico, mas traz uma história por detrás dos panos e dos capítulos, dos versículos, traz uma história que você avalia, você verifica, e você, de repente, você pode tirar alguma coisa de proveito para a palavra do Senhor, para juntar com a palavra do Senhor. Então, no Antigo Testamento é o Flávio Joséfo. Agora, no Novo Testamento é Eusébio de Cesareia. Então você busca um texto e você pergunta lá: olha, eu preciso saber o comentário de Eusébio de Cesareia a respeito desse texto, se houver um comentário, e ele te traz alguns pontos muito interessantes. Então, embora este historiador chamado Eusébio não faça um extenso comentário a respeito dessa igreja, um extenso comentário exegético dessa igreja chamada Filadélfia, a respeito do livro de Apocalipse, quando então ele é enviado a esta carta, ele não traz um grande conhecimento, uma gama de informações, mas ele traz algumas coisas interessantes. Ele reconhece, esse comentarista, ele reconhece a importância de todas as igrejas da Ásia Menor, que não era somente essas 7 igrejas, havia outras igrejas, havia a igreja de Colossos e outras mais igrejas, e ele deixa gravado e registrado para aqueles que viriam depois dele, como nós, que era importante essas igrejas. E o que significa? Eusébio, ele para afirmar que a igreja de Filadélfia era conhecida
reconhecida entre essas outras igrejas. Ela tinha relevância junto às outras igrejas daquela área da Ásia Menor. A Filadélfia também chamava atenção. Ele declara que viveu sob o domínio romano, a igreja de Filadélfia, e teve contato com o ministério do apóstolo Paulo. Lembra que nós falamos que existe uma vertente muito grande que declara que esta igreja foi estabelecida através dos discípulos do apóstolo Paulo, pois ele se empenhou durante 2 anos a anunciar o evangelho em toda a Ásia Menor. Então, toda a Ásia Menor foi atingida pela mensagem do evangelho da cruz. Segundo Eusébio, em seu livro, e ele tem um livro chamado Eclesiástica, né? O livro é chamado História Eclesiástica. Ele declara que a Filadélfia foi uma das poucas cidades da Ásia Menor onde o cristianismo permaneceu forte. Olha só, a Filadélfia permaneceu forte, mesmo após a perseguição do Império Romano, que depois a perseguição foi mais forte, mais destruidora. Mesmo com essa grande perseguição, aquele povo, aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor. E Eusébio afirma, para a gente terminar, que entre as 7 igrejas, Filadélfia continuou, olha só, fiel ao nome de Cristo, quando as demais declinaram. Foi a única igreja que foi à frente. Até mesmo a Esmirna, lá na frente, sucumbiu. Mas a Filadélfia pôde declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós vamos estar entrando lá na frente, né, nos versículos, e eu creio que boas surpresas virão até nós e farão com que a gente entenda um pouco mais da nossa responsabilidade como cristão, de nós não abrirmos mãos dos princípios e das diretrizes que Deus tem trazido a esta casa, as mesmas e os mesmos princípios e diretrizes que o Senhor Jesus trouxe naquele tempo lá para a igreja de Filadélfia. Amém, irmãos? Você pode curvar sua cabeça. Pai eterno, Pai querido, eu termino esta primeira parte, Senhor Deus, dessa carta tão importante para todos nós. Essa carta que, se nós desejarmos, pode nortear o caminho de cada um de nós, meu Pai. Pode nortear o caminho da igreja chamada Levantai. Senhor Deus, aqui está um rebanho, aqui está um povo desejoso de aprender, Senhor Deus. Nós estamos aprendendo com o Senhor, porque Tu és o nosso mentor. Oh Jesus, queremos ser os Seus discípulos, os Seus discípulos. Então nos capacita, Senhor Deus, a entender os Teus mistérios, nos capacita a entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós que aqui se encontra. Mostra esse irmão, mostra essa irmã, que valeu a pena ela vir à Tua casa, Jesus. Senhor Deus, que no decorrer da noite, que no decorrer do dia de amanhã, que esta palavra fique ruminando dentro de nós, ó Pai. Que esse estudo fique ruminando dentro de nós, ó Pai. Porque nós não queremos ser uma igreja rebelde, mas nós, como oramos hoje à tarde, nós queremos ser uma igreja segundo o Teu coração, Senhor Deus. Uma igreja que, quando o Senhor olhar para ela, olhar para nós, o Senhor se alegre, o Senhor tenha prazer de olhar para nós e tenha prazer de nos abençoar, Senhor Deus. Fique conosco, fique com este irmão, essa irmã que está nos assistindo,
que da mesma forma que todo esse agir, Senhor Deus, que todo essa busca da manifestação da tua graça sobre nós, que venha de encontro a esse que também está a ouvir, Senhor Deus, que o Senhor venha completar a tua obra em nós e na vida desses que estão a ouvir esse estudo. É o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja pode dizer um amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.